Vida Real com Deus. Esse é o nosso podcast. Marcelo e Jaque aqui com vocês. Olá! Para o nosso episódio número 2. E hoje nós vamos falar sobre ser real com Deus. Para a gente ter uma vida real com Deus, a gente precisa começar a discutir o que é, como é que nós conseguimos ser real com Ele. O que a gente tem visto, que tem mudado na nossa caminhada, na nossa jornada, é essa habilidade de entender quem é o nosso Deus e qual o relacionamento que Ele quer ter conosco. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente tem ministrado pessoas. As pessoas não sabem ser reais. Elas se perguntam, Deus, ele tem uma lista de coisas que Ele deseja que eu faça. Ou mandamentos, ou a santidade, o temor. Então, como é que a gente aliancia isso? Aquilo que são os princípios de Deus, os requerimentos dele, e a minha vida, os meus pensamentos, as minhas dificuldades, a minha ansiedade. Já que isso que está falando é tão natural, porque as pessoas não se dão conta. Mas muitas das pessoas que vêm para nós buscar ajuda, buscar ministração, eles relatam, não posso me sentir assim, porque Deus tem sido tão bom. Então eu não poderia estar sentindo o que eu estou sentindo. É pecado, é ingratidão. Então há um peso de culpa, de condenação, quando as pessoas começam a se dar conta dos sentimentos que estão dentro deles, né? E obviamente esses sentimentos, eles estão prejudicando o nosso caminhar com Deus. Mas a gente acha que anular eles, ignorar eles, negar eles, é a solução. Agora sim eu vou ter uma caminhada com Deus próspera, agora eu vou conhecer Deus. E não é assim. Então, em outros momentos, amor, quando a gente fala, então a gente não pode ser guiados pelos sentimentos. Nossos sentimentos são sinais de coisas que estão acontecendo dentro de nós. Gente, não é lei, não é, Jaque. Às vezes a forma como a gente coloca talvez não traz o peso. Não comunica duas vertentes. Porque o poder, o só fato de eu falar não pode fazer assim ou deve-se fazer assado, já implica em uma regra, não é? Implica em uma regra e, em outras palavras, implica em um sistema de lei. Que muitas vezes a gente atribui ao nosso sistema religioso. E que é, na verdade, humano e natural. Humano e natural. Então, a nossa conversa hoje é entender como é que eu consigo me relacionar com um Deus da forma como o nosso maior exemplo bíblico de hoje. Gente, a gente sempre referencia aquele homem que viveu na antiga aliança, desfrutando de um relacionamento com esse Deus que parece que estava reservado para a nova aliança, depois que o Espírito Santo habita em nós, não é? E esse homem, ele foi chamado rei, profeta e um homem segundo o coração de Deus. Ele modela para nós o que é se ter um relacionamento real com Deus, não é, Jaque? Esse é Davi. Esse é Davi, nosso amigo Davi. Verdade. E para nossa cabeça fica confuso às vezes. E talvez você também tenha essa confusão. Como é que uma pessoa com toda essa lista de pecados e de ações que não são o melhor histórico para Deus consegue ser chamado de um homem segundo o meu coração, ter recebido a unção, a bênção e o chamado de Deus. E ter o privilégio de ser considerado a raiz, o Messias sendo considerado raiz de Davi. É incrível isso. Então vamos começar a mexer em alguns desses conceitos fortes que a gente tem e que tem impedido que a nossa vida na sua totalidade, o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a nossa vida profissional, financeira, ministerial, todas elas sejam regidas por uma vida real com Deus. E quais são os benefícios de se ter uma vida real com Deus? Em primeiro lugar, implica em unidade. Sabe, é impossível se ter unidade se não tem realidade. Vamos marcar essa frase aí. Unidade sem realidade é desunidade. É divisão, não é? Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? Para ficar bem simples, amor. No momento que eu me faço conhecido, ou seja, eu falo para ti, Jaque, essa situação me faz sentir dessa forma. Jaque, isso que você está fazendo, você está falando, me faz pensar dessa maneira. Eu não estou dizendo que ela está me fazendo dessa forma, mas eu estou dizendo que o mundo interior aqui dentro de mim,
ele está reagindo ao que está acontecendo, um fator exterior, ou seja, uma pessoa, uma situação, e quando eu comunico isso de forma honesta, sincera, eu estou me fazendo conhecido. Esse é o princípio. Se fazer conhecido. Ou seja, no momento que eu permito que a Jaque, a minha esposa, ela possa olhar para dentro de mim, ou seja, a transparência, ela consegue ver quem eu sou de verdade. Não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins também. Porque essa é uma tendência que a gente tem com o Senhor. Quando eu estou fazendo tudo, toda a lista de Deus, eu estou andando em santidade, eu estou controlando a minha boca, meus pensamentos são pensamentos do céu, eu tenho uma facilidade de correr para os braços de Deus. Aí eu sinto que eu posso louvar, aí eu levanto as minhas mãos, aí eu me sinto livre. Isso. Agora, se eu pequei, se eu olhei o que eu não devia, se eu falei o que eu não devia, se eu me irei, eu já me sinto longe desse lugar e agora eu me escondo. Eu não me sinto tão à vontade para levantar as minhas mãos. Eu não consigo orar quando alguém pede para que eu ore. Né? Eu evito esse relacionamento com Deus. Essa é uma tendência muito comum que a gente tem. E isso não é ser real. Em outras palavras, o que a gente está dizendo é: eu só posso ser real com Deus quando eu tiver com todas as caixinhas ali, ó, checadas de fiz, ação. Agora, quando eu estou num momento ruim, quando eu estou irado, quando eu estou frustrado, quando uma pessoa falou algo que eu não gostei, não, aí eu fujo. Eu acho que daí já entra uma outra área, amor. Não, mas é muito relevante. Mas já entra uma outra área que é nos conhecer. Uau. Como é que eu vou ser real com Deus se eu não sei o que está passando aqui dentro? Exatamente. Ou seja, eu tô braba, eu chego em casa braba, e aí eu me atraco na comida, ou na limpeza, ou começo a gritar. E os homens que eu trabalho, né? Tantos deles vêm para trabalhar comigo, fazer um trabalho estendido, porque estão lidando com alguns vícios, né? A passividade, a pornografia, tantas outras características que têm atormentado hoje, sabe? Os homens, os pais de família, os maridos, e eles relatam para mim, eu não sei porquê, mas parece que liga um piloto automático em mim quando eu me vejo, eu estou correndo para aquilo que traz conforto, aquilo que traz um alívio dessa sensação que me atormenta. E a maioria de nós não faz a ligação. A gente entende, eu sou mal, eu sou pervertido, eu sou uma pessoa crítica, eu só vejo essas ações em mim. Eu não entendo que essas ações, elas estão falando algo. Que os meus sentimentos, a minha ira, a minha frustração, minha falta de paciência, elas estão falando algo mais profundo. Mas como eu aprendi desde muito cedo, todos nós, a simplesmente sobreviver. Eu simplesmente vou tocando a minha vida, eu tô brabo, daí eu grito e depois eu paro de gritar, ou daí eu abafo. Exato. E a gente vai pro próximo dia, pro próximo ano, pra próxima década, e a gente não sabe a realidade que está passando aqui dentro. Isso é muito comum conosco, os cristãos, porque a gente tem aquela máxima que tu falou antes. Nós não devemos ser regidos pelos nossos sentimentos, que é uma realidade. Mas o que a gente faz ao contrário disso? Eu abafo eles, eu faço de conta que eu não estou ansiosa. Deixa eu só falar uma palavra aqui a respeito de sentimentos regirem a nós. Nossos sentimentos, eles são ótimos servos. Porque, de novo, eles vão ser sinais que vão apontar para alguma coisa que está acontecendo dentro de mim. E pode ser o quê? O motivo de eu buscar Deus, encontrá-lo para trabalhar com essas questões profundas no meu coração. Então, em outras palavras, de uma maneira bem resumida, os meus sentimentos são apenas um ingresso, um convite que falam para mim, eu preciso me relacionar com Deus nesse momento. Eles são ótimos servos, mas são senhores terríveis. Mestres ou senhores da nossa vida, porque ele, quando conduzindo as nossas vidas, aí eles vão nos levar a um caminho muito distante. Porque, na verdade, de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso espírito, ele foi chamado para reger sobre a nossa alma e os nossos sentimentos. Mas esse processo, amor, é aqui que está a chave. Esse processo não ocorre se eu simplesmente ignoro o que eu estou sentindo. O que as pessoas fazem? Eu não devia ficar bravo com fulano, eu tenho que perdoar. Aí eu falo
aquelas palavras, eu perdoo fulano. Plim, cadê a mágica? Eu ainda estou sentindo. A gente lida com esse sistema de troca, nesse sentido com o Senhor. Eu só queria falar uma oração, eu só queria que alguém orasse por mim, uma pessoa bem ungida, que aí tudo termina. E a gente tem visto na nossa própria vida e nas pessoas que a gente tem trabalhado que esse é um caminho que não funciona. Ele nos leva a uma vida religiosa, onde eu apenas faço aquilo que eu acho que Deus quer, o que as pessoas estão esperando, no exterior tudo está ótimo. Uhum. Agora, quando eu fecho a porta da minha casa, do meu quarto, quando eu coloco minha cabeça no travesseiro de noite, só eu sei o que realmente eu sinto, o que eu estou passando, e muitas pessoas passam anos negando. Elas começam a declarar pela fé algo. E aqui também é outra parte complexa, porque nós fomos chamados para viver essa vida de declarar a verdade e a palavra que está acima de tudo. Acima de todo fato, de toda circunstância, de todo sentimento, inclusive, não é? Mas não ocorre através de negar o que eu estou sentindo. Não. Ocorre através da experiência de falar para Deus exatamente o que está acontecendo. E é aqui que Davi entra. Ao invés de dizer, nossa, Deus me ungiu, eu tenho que ser esse cara incrível que todo mundo está esperando agora, que Saul rateou, né? Então eu tenho que... Ele começa a ser real. Salmo 142, que a gente usa bastante como referência, diz o seguinte: ao Senhor levanto a minha voz e clamo. Suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa, o meu lamento. A sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmurece o espírito, conheces a minha vereda, conheces o caminho onde eu ando. No caminho onde eu ando, fazem armadilhas contra mim. Olha para a minha direita e vê, pois não há quem se importa com a minha vida. Nenhum lugar de refúgio, nenhum lugar de abrigo, ninguém por mim se interessa. E, Senhor, a ti eu clamo e digo, tu és o meu refúgio. Tu és a minha porção na terra dos viventes. Atende, Senhor, ao meu clamor, pois eu estou muito fraco, eu me encontro abatido. Livra-me dos que me perseguem, porque eles são mais fortes do que eu. Aqui Davi está falando, eu sou fraco, estou me sentindo fraco, Senhor. Essas pessoas que estão me perseguindo, elas são tão fortes, e é assim que eu me vejo. Quando eu julgo alguém forte, eu julgo logo a mim mesmo como fraco. Senhor, é isso que assim que eu me sinto, Senhor, eu me sinto fraco. Tira, Senhor, a minha alma dessa prisão, para que eu possa render graças ao teu nome e os justos possam se reunir à minha volta quando tu fizeres o bem comigo. Então aqui é o perfeito exemplo de Davi sendo real com Deus. Deus, é assim que eu estou me sentindo. Ele jogou tudo abatido, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo esgotado. Parece que a minha alma está presa numa prisão, eu não consigo sentir nenhum tipo de alegria, nenhum tipo de esperança. Olha só, ele expõe nu, despido. E aí, vamos ser bem sincero, qual foi a última vez que a gente conseguiu chegar assim para Deus? Às vezes a gente consegue, como eu falei, quando a gente está num momento bom, mas quando a gente está mal, Deus, pô, quanto tempo eu já estou tentando, eu não quero. E aí a gente tem uma tendência de dizer, leva tudo, faz tudo, né? Muda tudo. Gente, não é nessa situação assim. É na realidade daquele momento. Um Deus real que se encontra com sentimentos, situações reais. Uau. Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade de compreender, e eu amo Isaías 53, onde aqui fala da humanidade de Jesus, tão forte no 53, e tem várias coisas que fala. Ele era desprezado, rejeitado, homem de dores, sabe o que é padecer, foi moído, oprimido, humilhado, sentimentos que a gente se relaciona. E ele mostrou
Gente, eu não tenho problema com a humanidade. A tua humanidade, ela não é má. A tua humanidade precisa me encontrar. Uau. Tu entende? Porque senão, que vida a gente está vivendo, amor? Então, Jaque, o que tu está querendo dizer é que no momento que a gente apresenta a nossa humanidade, nossos dilemas, nossos sentimentos, certo ou errado, é assim que eu estou me sentindo, é esse o momento onde há um encontro de Deus para conosco, Exato. em nós, conosco. A gente acha que mostrar a realidade vai nos afastar de Deus. Nossa, se Deus ouvir isso, se Deus... Ele já sabe todas as coisas. Eu acho que é aí que está o que a gente tem dificuldade de entender. Eu tento cobrir o que eu realmente estou sentindo porque não é bonito. E Deus está dizendo, vem com o não bonito para mim. Vem, não tenha medo do caos. Não tenha medo do caos. Ele não tem medo do caos. Ele não tem medo do caos. O Espírito do Senhor pairava sobre o abismo, pairava sobre o caos, não tinha medo. E do caos ele faz todas as coisas. Sim, Jesus. Desde o início. Sim, Jesus. Uau, que incrível essa palavra. Então, gente, não tenha medo do seu caos, não tenha medo das emoções, dos sentimentos, do turbilhão de coisas que talvez está se manifestando dentro de vocês. E eu lembro já que quando eu compartilhava do meu testemunho, sempre que eu compartilho, eu digo que eu era atormentado por um sentimento que desafiava a minha fé, o sentimento do medo. Então, quando eu estava lidando com a questão do câncer, e todo mundo orando por mim, e muitas pessoas mandando mensagens e me motivando, né, na minha fé, dizendo, Marcelo, escolhe todo dia, declara a vida sobre ti. E eu tentava, eu declarava a vida. Eu fazia tudo o que era preciso fazer. E aí, quando eu sentia o medo, quando eu sentia as dores de cabeça, e o medo vinha de novo, e aquilo desafiava e me condenava e me dizia para mim que eu não era o homem de fé que eu deveria de ser. E aquilo para mim foi um tempo assim de ser provado por esse sentimento do medo. E o que tu fazia quando isso aí chegava? Tu conseguia ser real com Deus ou tu fugia? Para te ser bem sincero, houveram momentos onde tudo que eu queria era poder me ver livre daquele sentimento. Queria negá-lo, queria distância do sentimento do medo, que era um tormento. E as únicas vezes que eu consegui realmente lidar com o sentimento do medo é aquilo onde eu digo que eu descobri um nível de fé que é muito mais alto, elevado, do que a fé que eu preciso crer. Mas é a fé que é onde eu simplesmente, de uma maneira muito simples, mas muito sincera, eu levantava um braço, estendia e falava, Jesus, tu ainda está segurando a minha mão. Porque essa foi a palavra dele, que ele ia me conduzir durante aquele processo. E aí, de uma forma muito gentil, ele me lembrava que ele estava me conduzindo naquele processo, que eu não precisava soltar a mão dele. Então era só o que eu fazia, Senhor Jesus, eu seguro a tua mão, porque tu estás me conduzindo nesse processo. E aí, quando eu fazia isso, eu declarava que eu estava confiando nele, era um momento onde eu sentia um alívio daqueles medos. Em contrapartida, outros momentos que eu tentava correr desses sentimentos, talvez às vezes eu tinha... Não, eu tinha um alívio. Só que era um alívio, não era algo permanente. Entendi. Entende? Esse é o ponto que eu queria trazer. Então, com certeza, os nossos sentimentos, eles precisam ser validados. Não é negá-los, eles são reais. Porque alguns de nós também tenta fazer o seguinte, aqui a gente está tentando falar sobre esse ser real com Deus. A gente quer ser real com as pessoas. A gente quer dizer para elas o que elas fizeram para nós e como elas deveriam consertar. E esse é um outro papo que a gente vai chegar nesse podcast. Mas esse relacionamento com Deus, ele independe da reação da outra pessoa. Independe se a outra pessoa consertou. Se a outra pessoa tem desejo de consertar e se ainda acha que necessita de conserto. Quando a gente consegue esse relacionamento, desenvolver esse relacionamento com Deus real, tem a ver com aquilo que está me prendendo. A minha ansiedade, os meus momentos de terror e de temor, os medos que estão me afligindo. O medo, a ira, a raiva do que aconteceu comigo. E eu consigo com ele dizer, Senhor, está aqui. Tu entende que essa é a nossa responsabilidade? Deixa eu pegar esse gancho, Jaque. Quando fala a raiva do que aconteceu comigo,
Muitas pessoas não se permitem entrar em contato com o sentimento de raiva, Não. de injustiça. Porque esse é o pior sentimento. Exatamente, porque parece que se eu permitir me conectar com esse sentimento de raiva pela injustiça sofrida, pelo dano causado, parece que eu não vou conseguir mover em perdão. E isso pode ser o próprio... impedimento. A própria ideia de que eu não posso me conectar com essa raiva pode ser o impedimento do perdão de coração acontecer de verdade. E o impedimento de permitir Deus entrar nessa situação. Exatamente. A gente acha... Porque o que acontece? Quando a gente é pequeno, tudo é permitido. Ficar triste, ficar feliz, mas ficar com raiva, não. É o pior. Então a gente não aprendeu a desenvolver uma raiva que é: eu fico irado, eu coloco tudo num lugar seguro, para daí eu receber a verdade, a paz, a segurança. Eu apenas ajo em raiva. Hoje tu tem trabalhado com homens que a raiz dos pecados sexuais é essa explosão onde a raiva nunca conseguiu sair, é se sentir poderoso. Exato. Que entra através da pornografia. Tenho trabalhado com mulheres onde a raiva nunca foi permitida, principalmente para mulheres. É uma coisa feia, tu não explode em raiva. Então tu acaba colocando tudo, abafando, abafando, abafando. E é esse abafar que está impedindo a nossa realidade com Deus. Então eu vou ter que abrir. Me lembro de uma imagem que eu tive que o Senhor me mostrou, e normalmente eu compartilho isso, porque para mim foi muito importante. Onde o Senhor me mostrou uma garagem, assim, essas que tem, assim, essas warehouses, sabe? Esses depósitos enormes. E tinha vários tanques de oxigênio. E o Senhor olhou e disse assim: Jaque, aqui estão os teus sentimentos. Uau. Eu não fiquei pensando: nossa, eu guardei meus sentimentos, nossa. Meu primeiro pânico foi: se ele chutar um desses tanques, isso aqui vai explodir. Eu nunca mais vou voltar desse lugar. É esse o medo que a gente tem. Se eu me conecto com o luto, se eu me conecto com a perda, se eu me conecto com o roubo do que foi tirado de mim, eu nunca mais vou voltar a ser santo. É aquilo que tu disse, eu vou me conectar com algo tão ruim, tão dark, tão terrível, que aí sim que eu não tenho mais Deus. E é o contrário, eu preciso entrar nesse lugar, abrir essa porta e dizer: vem aqui no meu pior lugar. Porque essa vida de santarrão, de fazer de conta que tá tudo bem, de que eu fico sorrindo todo dia na igreja para as pessoas, mas aqui dentro eu não tô, não tem funcionado. E uma das coisas que a gente falou no nosso primeiro podcast é: nós queremos ver a realidade do evangelho na nossa vida. Isso foi uma coisa que Deus tem trabalhado. E eu precisei, na minha vida, começar a perguntar: Senhor, o que eu estou sentindo? Eu só via eu reagindo. Eu ficava brava contigo, eu ficava estressada com as coisas no trabalho, eu ficava brava com pessoas no ministério que a gente trabalhava. Mas, Senhor, o que está provocando isso? Como é que eu estou me sentindo? E aí, Marcelo normalmente ia e se conectava. Eu achava que eu não estava sendo validada, eu me sentia não preparada, a minha vergonha estava sendo exposta quando alguém me criticava. Várias coisas. Eu comecei um autoconhecimento revelado pelo Espírito Santo, onde ele começou a me mostrar: já que é isso aqui que está habitando no teu coração. Gente, ele nunca nos chamou para viver essa vida onde tu é forte, tu tem que descobrir, tu tem que vencer tudo. Ele nos chamou: posso caminhar contigo? É um lindo convite que ele faz para cada um de nós. Tão incrível isso, Jaque. E realmente o medo de se conectar com esses sentimentos é outro fator que impede a nossa capacidade de sermos reais com Deus. E quando Davi aqui mostra: eu tô sentindo assim. Tira isso de mim. E esse é só um exemplo. De tantos outros salmos. Quando a gente lê salmos, a gente vê o próprio diário de Davi. Exato. A forma como ele se relacionava com Deus. É tão incrível isso. E tudo mudou
na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, quando a gente começou a permitir, eu não vou mais fazer de conta. Cada minuto da minha vida, eu vou dizer para Deus, é assim que eu estou me sentindo. Principalmente quando demanda uma resposta. Alguém faz algo para nós, precisa ser respondido. Vamos usar um exemplo muito clássico que a gente sempre dá, quando alguém escreve um e-mail para nós. Um e-mail assim que a gente olha, a gente lê, sabe quando dá aquela resposta assim, olha, isso aqui tá tão errado. A gente se sente, os sentimentos que provocam na gente. Isso aqui é injustiça, injusto. Não deveria te falar assim, a pessoa não está entendendo o que aconteceu, ela está botando palavras na nossa boca, ou ela não compreendeu qual eram os motivos. Tudo vem para nós o sentimento de que não está legal. O que vamos colocar assim, no modo natural, a resposta seria, olha, você é sem noção, em outras palavras, né? Seria uma reação àquilo o que foi provocado em nós. Seria uma resposta dada baseada no que isso me feriu, eu não gostei, eu vou te dizer como é que as coisas têm que ser. Isso. Como é que tu tem que agir, como é que tu tem que ver. E aí é uma luta. Aí quando a gente vai parar para pensar, a gente não gosta que a pessoa está controlando a gente. A gente se sente controlado. E aí a gente vai reagir em controle. Não a gente está fazendo a mesma coisa. A gente está fazendo a mesma coisa, só que a gente não está parando o ciclo. Só que o próprio fato de eu tentar impor o controle para outra pessoa que está tentando me controlar implica que eu estou sendo controlado. É uma doce ilusão, mas ela é só ilusão. Marcelo, lembra aquela frase que eu ouvi numa conferência e tu disse? Só para encerrar essa coisa aqui, tá? Então, o que acontece quando eu e a Jaque nos permitimos ser reais com Deus? Aí vem, por exemplo, um e-mail desaforado, vamos usar essa palavra, né? A nossa tendência é querer responder na mesma hora. E às vezes a gente escreve uma resposta bem bonita. E põe no rascunho. Uma coisa que a gente aprendeu, a gente não responde na hora. Não se responde. Não com o coração turbulento. Não. Então, a gente aprendeu isso na dor. Mas o que acontece quando eu e a Jaque nos permitimos, então, ser reais com Deus. Deus, quando eu recebi esse e-mail, é assim que eu tenho me sentido. Gente, Deus, quem que aquela pessoa pensa que ela é para falar assim, para dizer assim, para achar assim, para entender dessa forma? Gente, a gente coloca toda esse pus para fora. Toda a indignação, revolta, sabe? Tudo. Deus, ele conhece cada pequeno sentimento, cada pensamento. Ele conhece a palavra antes de sair da boca. Então ele já sabe o que habita dentro de nós. Ele não está com medo. Como a gente falou, ele não tem medo de caos. E essa é a única forma de se livrar disso. Botar para fora. É. E a gente bota para fora para as pessoas. Isso. A gente bota para fora no casamento. A gente bota para fora e Deus está pedindo, pode ser comigo? Vamos construir esse lugar seguro comigo. Porque, gente, a maioria de nós vai trazer junto as nossas próprias dores para a conversa. Então vai ser uma batata quente jogada para cá, outra para lá, e aí nós continuamos debaixo de vários sentimentos que estão regendo a nossa vida. Então o que a gente quer dizer aqui é que o fato de ser real com Deus vai facilitar e muito vocês poderem desfrutar de relacionamentos saudáveis. E, na verdade, foi o que a gente começou a fazer no nosso próprio relacionamento. Exato. É me trancar no banheiro e dizer, Senhor, que raiva do que ele fez, do que ele falou, ao invés de ficar saindo e gritando, eu estou falando com Deus, eu estou dizendo para Deus, eu estou com Ele todo minuto. Isso é transformador. E o que a gente poderia talvez compartilhar com o pessoal como uma ferramenta para que desse um start para aqueles que estão dizendo, como é que eu começo? Eu nem sei por onde começar isso, né? O que será que a gente podia dividir com eles? Olha, eu tenho uma ideia. Talvez não vai soar muito bem, mas vamos lá. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus deseja trocar as suas fraldas. E o que eu quero dizer com isso? Normalmente o bebê ele precisa de trocar as fraldas quando? Quando ele está todo sujo. Não é? Quando aquela coisa que estava dentro dele, aquela imundícia, aquela coisa que não pertence ao corpo humano, vai para fora, é expelida. Então essa é uma perfeita analogia, porque é assim que a gente vê os nossos sentimentos, como impuros, como sujos, como fétidos, como coisas que realmente estão distantes da vida com Deus, ou da vida que Deus quer para nós.
Ou seja, são coisas horríveis que ele já conhece. Então, no momento que a gente se permite falar, Senhor, aqui está a minha podridão, aqui está a minha sujeira, Senhor, aqui está o sentimento, aqui está a minha vergonha, Senhor, aqui está a minha autoacusação, porque eu não deveria estar fazendo o que estou fazendo, não deveria estar pensando o que eu estou pensando. Ainda assim, aqui eu estou. Então, quando a gente faz isso, a gente está permitindo, em outras palavras, Deus vem e troca as minhas fraldas. Adorei, adorei. Outra coisa que me vem à mente, que eu trabalho muito com as mulheres, é permitir convidar ele desde de manhã. Espírito Santo, vem comigo. E aí tu começa a conversar, porque isso que é oração, tá? A oração não é só quando eu paro, agora eu vou orar. É conversar, orar sem cessar. Eu tô orando, eu tô dizendo assim, Deus, tô passando aqui na rua, sabe qual o pensamento que veio? Nossa, Deus, sabe o que eu pensei agora? Deus, eu te entrego isso. Eu te entrego essa crítica que eu acabei de fazer. Eu te entrego pelos meus olhos estarem sujos e ver dessa forma aquela pessoa. Senhor, agora eu te entrego, Senhor, essa ligação que eu recebi agora, Deus. Nossa, eu tô me sentindo com medo do que pode vir a acontecer. Eu recebi um resultado físico de um exame. Senhor, sabe o que eu tô me sentindo? Eu tô me sentindo com medo. Eu tô sentindo que eu vou ter a mesma coisa que a minha mãe. Senhor, eu tô me entende? Eu tô entregando para ele. Senhor, e eu recebo de ti. Esse é o terceiro ponto. Ótimo, olha só, trocar as fraldas, entregar para Deus, permitir que ele venha trocar, tirar tudo, porque a gente está entregando para ele. Outra coisa, já que dentro desse tema, é que muitas vezes a gente fala assim, Deus vem e tira de mim. Sabe que ele não vai tirar nada de ti que tu não esteja disposto a dar para ele? Aqui está uma chave importante. Entregar para Deus é muito mais significativo do que pedir para ele tirar de você. Porque ele vai te respeitar. E no momento que você entrega algo para ele, você está dizendo, isso aqui é importante para mim, Deus. E tu está nomeando. Exato. Entendeu? Pega isso aqui, mas é de dizer, Senhor, eu estou me sentindo assim. Eu te entrego isso. Em outras palavras, a gente está confessando. Exato. Para Deus. A gente está levando isso para o Senhor. Permitir que ele esteja conosco todos os dias. Todos os dias. E dizer para ele o que eu estou sentindo naquela hora. Agora, o terceiro ponto que tu fez, que é maravilhoso, que muitas vezes a gente para aqui. E não dá para parar aqui. Qual que é? Tô curiosa agora. O terceiro ponto é aquilo que tu disse. Uma conversa, ela implica em dois partidos, duas vias. Porque muitas vezes o nosso sistema religioso nos ensina o quê? Eu falo, eu entrego, mas eu não paro para receber. Eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca ouvi a voz do meu Pai. Muitos de nós, talvez você assistindo, ouvindo, pensando, eu nunca ouvi. E com isso eu não digo palavras proféticas, eu estou dizendo, sabe, quando a gente ouve aquele afago, quando ele fala ao nosso coração, quando a gente lê uma escritura e aquilo fala conosco, quando a gente está num louvor, a gente permite que ele venha e eu ouço a voz dele, filha, eu estou aqui. Como tu diz, eu vou segurar na tua mão. Tu disse para mim segurar na tua mão. Então esse ouvir de Deus. E isso que acontece, um exemplo daquele nosso e-mail, a gente escreveu, deixou no rascunho, e a gente começou, Senhor, eu te entrego, é assim que a gente está se sentindo. E eu me lembro que foi em lágrimas, dizendo, é assim. Senhor, como é que tu vê isso? Gente, foi uma loucura. O Senhor nos mostrou, porque no meio da nossa raiva, aquele olho de sangue, a gente só vê o ruim. Deus nos mostrou, Jaque, Marcelo, é assim que eu vejo essa pessoa. Muitas vezes Deus vinha para nós e dizia, Jaque, Marcelo, não é o que tu tá entendendo, tá? Tu fez uma compreensão a partir de tudo que tu viveu, do que tu viu, ou do que já fizeram para ti. Então, Jaque, calma. É assim que eu vejo. Eu tô com vocês. É eu que protejo vocês. É eu que tô contigo. Gente, vida real com Deus. Vida real com Deus. Então, acho que ficou muito claro uma realidade, uma necessidade já aqui. Que não é só nossa como ministros, não é só de uma pessoa que está em cargo de liderança numa igreja, é de cada crente, cada vida. Porque Deus anseia crescer em relacionamento conosco.
conosco. Isso é relacionamento com Ele. Deus deseja intimidade. A gente fala muito sobre intimidade. Isso é intimidade, é se permitir ser conhecido por Deus. É simples. A gente Simples. coloca vários, 1, 2, 3, Simples. 4, 5. É isso. É realidade. É. Vamos orar por eles? Senhor Jesus, muito obrigado. Porque Obrigado, Deus. quando tu veio à Terra, Senhor, tu experimentou todos os sentimentos de uma pessoa. Tu tens a perfeita ideia de tudo aquilo que a gente pode enfrentar nessa vida, nessa nossa jornada enquanto peregrinos aqui na Terra, Senhor. Tu não tem medo disso. E tu Isso não te assusta. afasta. Não, tu não te assusta, Senhor. O Senhor não tem medo do caos. O Senhor vê oportunidades diante da turbulência e diante da tribulação. O Senhor vê a oportunidade de construir algo lindo. E, Senhor, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo o nosso podcast hoje, que está assistindo. Senhor, eu declaro que o Senhor está construindo algo lindo na vida dessas pessoas. E por conta disso, Senhor, nesse momento nós queremos renovar, Senhor, a nossa aliança contigo, Senhor Jesus. Dizer que Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso protetor. Se você puder fazer o renovo da sua aliança com Ele agora nesse momento, vai ser muito bom. Tu és o que me Tu protege. és o meu protetor, Deus. meu Salvador. Tu é aquele que me escuta, Uau. Tu é aquele que deseja me ouvir, Tu é aquele que se importa comigo. Tu és aquele cada que minuto da minha conhece vida. o meu coração por inteiro, conhece a minha vida melhor do que eu mesmo, conhece os meus pensamentos melhor do que eu mesmo. E o Senhor deseja que eu venha entrar em contato, Senhor, com coisas que hoje têm bloqueado, têm me impedido de crescer em relacionamento contigo. E de poder acessar a vida que o Senhor sempre planejou para mim desde a eternidade. E nesse momento, Senhor, renovando a minha aliança contigo, Senhor, eu declaro que eu vou, diante dessa aliança contigo, vou crescer em intimidade. Eu me posiciono, Senhor, nesse momento, a crescer em intimidade contigo, sendo real contigo, me fazendo conhecido a Ti, expondo para Ti quais são os meus sentimentos, os meus pensamentos, as minhas indignações com outras pessoas, comigo mesmo, até mesmo contigo, Deus, coisas que eu tinha como esperança e expectativa de que Tu fosse fazer e que dentro da minha perspectiva limitada o Senhor não fez. As frustrações que eu tive, Senhor, com cada uma dessas pessoas, outros, a mim mesmo e contigo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pelo Teu carinho, Teu cuidado e trazer cada um de nós de volta, Senhor, à realidade do Evangelho de Jesus. Verdade, obrigada, Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Até logo.